Olá, muito boa noite, meus irmãos. Nós estamos iniciando o nosso culto nesta quarta-feira. Nós queremos deixar aqui uma palavra ao seu coração nesta noite. Espero que você esteja bem também e queremos convidar você a estar conosco nesse estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Quero também saudar todas as famílias, a todos os irmãos que estão presentes, estão nos ouvindo também e estará nos ouvindo posteriormente a esse vídeo. Eu quero dar aqui alguns comunicados também importantes para a nossa igreja. Nossa igreja já está aberta presencialmente e eu queria que você pudesse fazer parte do nosso culto. É só entrar lá no nosso site e se você não recebeu o link, não recebeu o link da página, você entra em contato com a nossa secretaria da igreja, onde a irmã Lili estará passando para você, tá bom? Para você fazer as suas inscrições. Ainda há vagas, nós temos 60 vagas para cada culto domingo pela manhã e também à noite às 18h30, são 2 cultos, então você pode entrar lá, fazer a sua inscrição, para que você possa participar do culto. Se você deixar para a última hora, pode ser que você não encontre vagas, Então faça isso já, se planeje para que você possa também estar ali fazendo parte do nosso culto, tá bom? Então às 10 horas da manhã e também às 18h30, tá bom? Estamos também no mês de junho, nós vamos ter também a nossa campanha de missões estaduais, Jesus transforma, uma palavra forte, Jesus, a esperança que transforma. A única esperança, fonte de esperança é Jesus. Por isso é Ele que pode transformar. Então eu queria que você pudesse já estar participando. Nós temos na nossa igreja vários irmãos que já adotaram missionários. E esses irmãos têm sido fiel mensalmente contribuindo, mas você pode fazer algo mais, contribuir com uma oferta especial, tá bom? Importante que você contribua, participe da nossa campanha para que os nossos missionários continuem falando do amor do Senhor Jesus para todo o nosso Paraná. Nós somos muitos missionários e nós vamos informando vocês de algumas notícias bem fresquinhas dos nossos missionários, tá bom? Importante, aguarde que nós estamos planejando uma live com 1 ou 2 missionários do nosso campo. Eu queria convidar você a participar aí pelo Zoom, Nós estaremos fazendo várias perguntas, acompanhando também, tá bom? Então, ore por missões, muito importante. Segunda-feira que vem, nós estaremos iniciando, a campanha de oração. Está vindo aí a campanha de oração. Então você não pode faltar, Eu sei que tem um grupo de irmãos muito importante e esses irmãos têm orado, têm buscado a presença de Deus. Nós vamos fazer mais 30 dias de oração. Nossa igreja precisa de orar, E por falar em oração, amanhã às 6h30 da manhã, nós temos um grupo de oração. Semana passada, na quinta-feira, às 6h30, nós batemos o recorde, Tivemos ali, eu acho que mais de 10 irmãos participando, orando, 6h30 da manhã. Isso aí, Você que gosta de orar, levanta cedo. Nós temos muito motivo de oração. E você que já faz parte do grupo do WhatsApp de oração e conhece um amigo, um irmão, alguém, não precisa ser membro da igreja, algum irmão que gosta de orar, então convide ele a participar, fale comigo, nós vamos incluí-lo lá no grupo e amanhã às 6h30 nós estaremos orando, buscando a presença de Deus, tá bom? Você é o nosso convidado especial, tá bom? É isso aí. Nós vamos orar ao nosso Deus, nós vamos buscar a presença do Senhor Jesus. Eu sinto que nós precisamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que Ele possa abençoar essa palavra de hoje, que ela foi falado com muito carinho no meu coração. Eu queria, na verdade, compartilhar com você a palavra do Senhor, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, porque é o Senhor que faz todas as coisas e o Senhor está aqui neste momento
para nos ajudar, Senhor Deus, a entender a Tua palavra e trazer uma palavra, Senhor Deus, de esperança para o nosso coração. Nesse momento tão difícil que atravessa o nosso país, um momento, Senhor Deus, em que muitas pessoas estão perdendo o seu antes querido. Muitas pessoas estão, Senhor Deus, precisando de uma palavra. E eu quero lembrar, Senhor Deus, daqueles irmãos que estão perdendo os seus queridos. Nós temos, ó Pai, também uma irmã da nossa igreja, irmã Marli, Senhor Deus, que ela perdeu o seu irmão, César, Senhor Deus, e eu quero colocar ela nas Tuas mãos, a vida do irmão Silvio também, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor os guarde. A vida da irmã Ana Marcondes, que fez também uma cirurgia, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a vida dela, Senhor Deus, que ela possa estar bem, recuperando. Também, Senhor Deus, o Valdemir Loureiro, que também fez uma cirurgia, mas já está bem. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando grandemente, ó Pai, não só eles, mas tantas outras pessoas que necessitam e precisam das nossas orações. Que neste momento o Teu bálsamo, a Tua palavra esteja sobre a vida deles também. Abençoe, Senhor Deus, este nosso encontro, Senhor Deus, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ó Pai, onde quer que ela esteja, ela possa alcançar o coração daquele que precisa. Eu oro, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, ontem nós estávamos aqui com algumas pessoas, né? Aqui não, nós estávamos pelo Zoom com alguns irmãos, alguns pastores, e quem estava trazendo uma palavra, né, muito poderosa ontem à tarde foi o pastor Hélio. O pastor Hélio é um pastor sênior, né, e ele pastoreou algumas igrejas aqui no Brasil, né, começar na minha cidade, Mantena, e eu tenho assim um apreço muito grande por ele, que é um homem experiente, um homem que já mais de 50 anos no ministério, e eu tenho um apreço. E ele estava falando ontem sobre essa questão da pandemia, né, que como enfrentar tudo isso. E eu estava ali observando, ouvindo, e eu queria, irmãos, comentar com os irmãos algumas coisas que eu pude ali então aprender com ele, né? E relacionar algumas coisas assim que falou muito no meu coração. E eu queria compartilhar, Deus colocou no meu coração de compartilhar com você hoje um pouquinho daquilo que falou no meu coração, né? E juntos nós vamos vencer, nunca sozinho, mas juntos. E eu queria falar, dentre tantos assuntos que foi comentado ontem, me chamou a atenção a vida de José. José, a gente chama de José do Egito, né? Mas é José, filho de Jacó, um dos filhos queridos, um dos filhos da sua velhice. E ele tinha um grande apreço por esse jovem, por essa criança ainda, que desde cedo se mostrou um servo do Senhor Jesus. E eu quero abrir ali o livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler apenas os primeiros 9 versículos, mas, na verdade, nós vamos servir como base. Mas a história de José, ela vai até o capítulo 50. Então, ele diz assim: Jacó, o pai de José, né? Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que era Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isto, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram
a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. E aí ele continua contando os sonhos dele ali aos seus irmãos, também à sua família. Eu queria falar um pouquinho da vida de José. Como que começa a sua caminhada com Deus? Um jovem, um adolescente ainda aos seus 17 anos de vida, ainda bem pequeno, naquela época ainda, podemos dizer, uma criança. Sua história começa então, irmãos, aí no capítulo 37, e ela vai caminhando, contando toda a sua história e termina ali no final do livro, no capítulo 50. É uma das biografias assim que eu estava assim dando uma olhadinha, é uma das biografias mais longas da Bíblia, mais extensa e também muito especial, porque se nós fizermos um paralelo da vida de José, nós vamos ter também um paralelo com a vida de Jesus. Muita coisa que aconteceu com José também, irmãos, aconteceram também com a vida de Jesus. E eu gostaria que você pudesse ter uma tarefinha de casa de ler esses capítulos 37 até os 50, para que você possa inteirar-se nessa linda história do livro de Gênesis, que conta a história também de José. Nós vivemos, irmãos, num tempo muito difícil. Hoje nós vivemos tempos difíceis que nós temos aí, não sei se o privilégio ou não, mas de passar pela história, né, desse tempo difícil, onde vai ficar marcado para o resto da vida, da história, né? Nossos filhos, nossos netos, bisnetos irão falar desse tempo difícil que nós estamos passando, aonde o mundo parou, aonde as pessoas mudaram o seu ritmo de vida. E nós estamos aí ouvindo bastante os pregadores, os palestristas falando sobre o novo normal. Esta é a palavra que mais se usa entre as pessoas. Nós estamos vivendo agora nesse novo normal. O que é o novo normal? É algo diferente. As pessoas não serão as mesmas. Nós precisamos de algo nesse tempo, nós precisamos de ferramentas e de algo que nos dê segurança. Você percebeu que nós não temos segurança em nada. Se nós estivermos hoje com qualquer enfermidade, qualquer doença, qual segurança nós temos de ir aos hospitais? As pessoas estão dizendo aí que os hospitais estão dizendo que está vazio as alas que deveriam ter os doentes normalmente. Alguns hospitais estão fechando porque não há paciente. Por quê? Porque as pessoas não estão mais procurando o hospital por medo, por insegurança. Que segurança eu tenho hoje de poder sair às ruas, de poder fazer meus afazeres? Então, o mundo está precisando de algo que lhe dê segurança. O nosso tempo tem sido encurtado, porque as mudanças, elas estão acontecendo todo dia, a toda hora. O que era hoje, amanhã já pode ser mudado. Um exemplo é que a região de Curitiba e ali a região metropolitana,
estava com as igrejas, os templos abertos. Hoje já não pode mais. Nós, Pontagrossense, temos nossos templos abertos. Podemos abrir, está tranquilamente, mas daqui a um tempo, quem vai dizer que não pode mais? Então, as coisas estão indo muito rápido. As situações estão acontecendo de um dia para o outro. O fato de estarmos, irmãos, reunidos parcialmente, trouxe mudança na vida da igreja. Trouxe mudança. Por exemplo, hoje nós temos os nossos bancos. Se você vir ao culto, você vai perceber que algumas coisas mudaram. Por exemplo, dentro do decreto, eu estava dizendo aqui domingo, que nós não podemos mais sentar juntos como família. São separados, 1,50 m cada um. Nós separamos nosso templo. Nosso templo cabe quase 300 pessoas. Hoje só pode ter 60. Veja que situação. Hoje, para você estar, a igreja tem que ser toda higienizada, álcool gel, produtos especiais para isso. Então, as coisas começaram a mudar. Os cuidados que nós temos que ter com a nossa higiene pessoal, usando máscara, cumprimentando as pessoas de longe, ou com o pé, ou com o braço. Então, as mudanças estão acontecendo. Como que eu estou enfrentando? Como que nós estamos vendo essa mudança? Como que eu estou colocando isso na minha mente? Como que eu estou adaptando-me a essa mudança? Então, as coisas estão mudando rapidamente. Para onde iremos durante tudo isto? Depois que essa pandemia passar, como será a nossa vida nesse novo normal? Você já pensou nisso? Eu fico pensando. A princípio eu pensei assim, vamos fazer uma grande festa, vamos nos abraçar. Hoje eu estou pensando, será que isso vai acontecer um dia? Eu creio, irmãos, que os fundamentos da nossa segurança, ela sempre vai convergir, ela sempre vai para a palavra de Deus. Meu irmão, nós temos uma ferramenta, nós temos algo que o mundo não tem, a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que vai nos dar segurança para a nossa família, para a igreja, para a minha vida pessoal. A palavra de Deus, ela tem palavra para nós em todos os momentos. Se olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar pessoas que passaram por situações difíceis, situações complicadas como a nossa que estamos passando, ou em outras situações. E nós vamos perceber que Deus nunca deixou o seu povo sozinho. Deus nunca deixou sozinhos e não deixa nós sozinhos. Deus tem planos, Deus tem objetivos em tudo isso. Então a Bíblia é a ferramenta, a Bíblia é o livro pelo qual nós devemos buscar a esperança. E eu quero falar um pouco, irmãos, dessa história de José e da segurança que ele tinha em tempos difíceis. A vida de José, meus irmãos, quem conhece, sabe que é um sobe e desce. A vida de José tinha tempos bons e tempos difíceis. Aonde ele vivia ali, irmãos, tempos bons, tempos ruins, e vendo aquele tempo piorar, se tornar péssimo. Mas o grande diferencial na vida de José, e o que me chamou a atenção, eu estava dizendo no começo que estávamos numa reunião ontem, e o pastor Hélio falando sobre isso, e me chamou a atenção, é que mesmo a vida de José difícil e piorando, uma coisa era muito certa: Deus estava com José. Deus estava com José. Meus irmãos, eu creio firmemente que Deus está conosco. As coisas estão difíceis, mas Deus está conosco. Pense no futuro.
Quando tudo isso passar, nós vamos perceber que Deus nunca abandonou seu povo. Deus, irmãos, usará tudo que está acontecendo para que o nome dele seja glorificado através de mim e de você. Eu tenho isso no coração. Há algo que vai acontecer que nós não sabemos. Deus sabe, mas Ele está conduzindo o seu povo, nos conduzindo para algo que só Ele preparou para cada um de nós. Então o grande diferencial, é que José sabe que Deus está com ele. É verdade que a sua fidelidade a Deus não o isentou de ter problemas. Isso quer dizer, meus irmãos, para nós, que a nossa vida, quando nós estamos vivendo uma vida no caminho do Senhor, piamente, santidade, vida ligada com Deus, isso não impede de nós termos dificuldades, termos luta, sofrimento. A vida de José, para mim, quando eu comecei hoje de manhã ler, e observar, o que chegou para mim? Que a mão de Deus, invisível, a mão de Deus invisível estava com José em toda a sua história. Aonde quer que José estava, a mão invisível de Deus. E eu quero dizer, em nome de Jesus, que a mão de Deus invisível, ela está sobre a sua vida. Entendeu, meu irmão, minha irmã? A mão invisível de Deus está sobre a sua vida, cuidando dos detalhes, cuidando das suas decisões. Você não está sozinho. Há um Deus que está contigo, há um Deus que está interessado na sua vida, o mesmo Deus que entrou no seu coração, o mesmo Deus que te deu a salvação, o mesmo Deus que quer você próximo. Há um Deus com a sua mão invisível está sobre a sua vida. Portanto, nós não estamos sozinhos, jamais. Nós vamos ver um Deus que está no controle da história, no controle da história de José e no controle da nossa história também. Agora eu quero perguntar algo a você nesta noite. Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da sua família? Você já pensou nisso? O ser humano, ele gosta de controlar as coisas. Você não quer ousar deixar Deus estar no controle da sua vida, meu amado? Ouse fazer isso em nome de Jesus. E você verá o quanto Deus vai fazer. Se nós fizermos uma breve retrospectiva de nossas vidas, nós vamos ver um Deus presente, cuidando dos detalhes da nossa vida. Eu já fiz isso. Primeira vez que eu fui para um campo missionário, eu fui em 1989. E eu tenho dito isso nas minhas pregações como testemunho. Eu não queria ir solteiro para o campo missionário. E Deus disse para mim claramente, você vai para o campo missionário solteiro. E eu teimei com Deus. Mas no bom sentido, não brigar com Deus jamais, Mas eu pisei o pé e disse, não, eu vou conseguir. E aí tem uma história toda bonita, uma outra oportunidade eu vou contar para os irmãos como que Deus trabalhou. Mas quando eu olho para trás e vejo a minha história, fazendo uma retrospectiva, eu percebo que os 4 anos que eu passei como solteiro missionário, foram anos determinantes e Deus precisava de alguém como eu, solteiro, naquela cidade. Porque eu fiz coisas que o casado talvez não faria, até poderia fazer, mas Deus precisava de alguém naquela característica, daquela maneira. Eu não entendia na época. E eu me lembro quantas orações eu dizia ao Senhor,
Por que isso? Por que aquilo? Mas não a minha vontade, a tua vontade. E continuei caminhando. E as coisas foram acontecendo. Meu irmão, quando nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos do Senhor, deixa Ele fazer. Mesmo que as coisas não ocorram de acordo com a minha vontade. Mas Deus está no controle. E Ele tem um plano bom para nós, um plano abençoador. Mas só que isto, meus irmãos, temos que entender isto, um detalhe. Isto não nos isenta de sofrimento. Não nos isenta de enfrentarmos pessoas rancorosas que vão olhar para você e dizer assim: eu não fui com a cara dessa pessoa. Há pessoas que nos odeiam de graça. Sabiam disso? Isso não nos cerca, não nos isenta de perca familiares. Eu me lembro que em 1990, um ano trabalhando como missionário, eu perdi o meu pai. E foi uma perca significativa, porque hoje eu sou fruto do ministério dele. Eu sou fruto do ministério do meu pai, como pastor leigo. Mas você vai perceber que tudo que você está passando meus irmãos, a mão de Deus que vai te preparando, ela vai te lapidando para você alcançar algo maior e mais elevado. Então não reclame da situação que você está. Coloque a sua vida no altar de Deus e diga: Deus, eu quero estar dentro da tua vontade, aonde o Senhor quiser, mas não me deixa reclamar, mas agradecer o Senhor por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. José foi um homem, irmãos, um jovem ainda, que soube lidar com essas coisas. E ele disse: eu quero entender e quero ter esse Deus comigo. E diz assim: e Deus estava com José. Várias vezes na história dele aparece esse relato. José sabia que Deus estava com ele, mesmo fugindo do pecado. A sua vida, irmãos, foi acometida de grande sofrimento. A grande explicação aqui, e eu fiquei pensando, como que um homem desse, um jovem, suportou tudo isso? É muito sofrimento para um jovem. Eu fico assim pensando, será que eu suportaria? Já teria talvez desistido em alguns momentos. Mas quando Deus está conosco, irmãos, não é o homem, não é a mulher, não é a pessoa, é Deus. É Deus. Há coisas, irmãos, que nós vemos que o mundo não vê. Há coisas que nós fazemos que o mundo acha loucura. Há decisões que nós tomamos em nossa vida, em família, pessoalmente, que o mundo não entende. Como, por exemplo, um médico bem empregado, bem situado, deixa os seus afazeres aqui, deixa a sua profissão e vai servir, irmãos, aos pobres da África, usando a medicina de graça ali para aquelas crianças. Quando um homem, gerente de uma Caixa Econômica Federal, pegando a gerência regional, ganhando-se muito bem, morando numa cidade maravilhosa, ele deixa tudo para servir missões. Você entende isso? Isso é loucura para alguns. Mas para Deus, irmãos, é bênção. Porque Deus está no controle. Você já pensou em poder colocar o controle da sua vida na mão do Senhor? E dizer: Deus, nessa pandemia, o que é que eu estou fazendo? Será que sentado no meu sofá? Será que fazendo coisas que não tem nenhum sentido? O que o Senhor quer comigo? Por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor me deu a salvação? Por que hoje eu sou um cristão, membro de uma igreja nessa cidade?
Será que há algo que Deus quer mais para você? Ou você apenas vai ver a história passar? Será que não queima no seu coração, algo no seu coração, de poder dizer, eu quero fazer algo maior, eu quero falar algo de Deus às pessoas? Esse é o momento propício para nós dizermos que a única esperança está em Jesus. As pessoas estão sofrendo. Hoje eu estive aqui na igreja à tarde, muitas pessoas precisando ouvir a palavra do Senhor, vários irmãos aqui servindo, que maravilha, bênção de Deus, irmãos que estão aqui ajudando, servindo as pessoas que chegam dependente, carente. Encontrei uma família aqui, logo na entrada da igreja, vai fazer uma cirurgia amanhã, a dona Grauce, com as filhas, em sofrimento. É hora de orar e dizer a ela, Deus esteja contigo. Meus irmãos, é tempo de nós olharmos que a mão invisível de Deus está sobre nós. Deus tem propósito para nossas vidas, mas isso só vai acontecer quando duas coisas forem feitas. Primeiro, nós devemos submeter-se à vontade do Senhor Jesus. Nós devemos submeter-se à vontade de Deus. Segundo, colocar-se diante de Deus. Colocar-se Deus no controle da sua história. Submeter-se a Ele e colocar o controle da sua vida na mão dEle. Qual é o resultado? Se Deus está no controle da minha vida, eu vou entender que o que está acontecendo comigo nesse novo normal que estamos vivendo, nós vamos caminhar, nós vamos entender o porquê de tudo isso que está acontecendo. E vamos ficar tranquilos. Eu estou tranquilo, meus irmãos, muito tranquilo. Converso com algumas pessoas que estão com muito medo. Pastor, o que vai acontecer? Pastor, isso aqui, nós temos que tomar cuidado. Não, claro que temos que tomar cuidado. O cuidado sempre precisa ter. Mas nós precisamos tomar, irmãos, algumas atitudes. Jesus nos chamou, não é para viver uma vida boa. Eu fico olhando e Jesus nos chamou para ir cuidar dos feridos. Jesus tocou em leprosos, em nome de Jesus. Jesus saiu às ruas para poder falar do amor de Deus. Na época da peste, irmãos, que aconteceu em 1500 e alguma coisa, há uma carta enviada de Martinho Lutero que a gente chora quando lê. Eu publiquei no boletim que foi mandado para você. Uma carta dizendo, nós temos que ir atrás das pessoas. Ah, mas e o medo de pegar essa pandemia? E o medo de pegar esse coronavírus? E daí, meus irmãos? A nossa vida está na mão de Deus. A minha vida não importa nesse momento, desde que eu tome os cuidados, é verdade. Mas se nós, irmãos, se chegar a nossa hora, nós vamos estar falando do amor de Deus. Há pessoas que precisam conhecer Jesus. É para isso que Jesus nos chamou. Ah, irmãos, queima em meu coração em poder falar do amor de Deus a essas pessoas. E aqui, meus irmãos, no capítulo 38 ou 39, começa os primeiros movimentos de Deus para levar José para o Egito. Olha o plano de Deus aí. José começa a falar aos seus irmãos daquilo que Deus estava falando no seu coração através de sonhos. Mas a partir do capítulo 38, em Gênesis, nós vamos perceber que Deus começa a criar alguns movimentos. O objetivo de Deus, aquilo pelo qual Deus planejou para nossas vidas. José começa então a ter alguns movimentos para ir para o Egito. E começa a haver algumas confusões, desentendimento com a família de Jacó.
Você percebe, irmãos, que Judá já vai casar aí com pessoas estranhas, já sai da sua casa, vai morar com uma outra pessoa, né? Ali da família de Irá, dos cananeus. E aí começa então a haver algumas coisas. E aí a família de Jacó começa então, irmãos, a sofrer algumas lutas internas. Jacó agora com uma certa idade se preocupa com a sua família dizendo, e se eu morrer agora com essa minha idade, como ficará a minha família? Talvez seja essa a sua preocupação também com os filhos, como eu também, e tantos outros. Com quem meus filhos vai casar? Casado, como será? Como ele vai dirigir? Será que ele vai conseguir fazer isso e aquilo? Como vai ficar os meus netos? E por aí afora. Jacó tinha também essas preocupações. Mas no capítulo 39, aqui começa o cuidado de Deus na vida de José. Ele é vendido a uma caravana que vai para o Egito, e ali ele vai para a casa de Potifar, e ele enfrenta, irmãos, uma luta carnal. E ele não comete ali o adultério com a mulher de Potifar, e por isso há ali uma confusão, uma mentira que envolve ele, e ele vai para a cadeia, injustamente. Não chega a ser vendido pelo irmão, não vê mais o pai, não tem o convívio mais da família, enganado pelos seus irmãos, e agora vai para a cadeia, depois de estar bem, sendo o número 1 da casa, comia bem, se vestia bem, tinha o seu quarto, tinha suas regalias, e dali ele vai para a cadeia. Mas Deus estava com José. Olha o sofrimento aí. E esse jovem ainda, meus irmãos, ele continuava sendo fiel a Deus, porque Deus estava com ele e ele estava com Deus. Às vezes um sofrimento qualquer, nós já começamos a negligenciar algumas coisas. Eu não vou fazer isso porque o fulano falou mal de mim, porque o ciclano não sei o quê, porque não deu certo isso, porque eu orei não sei o quê. Deus está no controle da sua vida. A sua vida não é só isso. A sua vida não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. A sua vida é toda a sua vida. E Deus tem um plano para você. E você vai chegar aonde Deus quer, se você submeter-se à vontade dEle. Eu fico, irmãos, imaginando Deus olhando para mim e dizendo: Ivani, eu quero você aqui. Daqui a uns anos é ali, outro ano é lá, mais ali, eu não sei, mas eu preciso colocar a minha vida na mão do Senhor. Essa palavra falou muito ao meu coração, irmãos, e ali na cadeia, ele revela sonhos, daquele copeiro, daquele padeiro. Por que Deus deu a ele a revelação? Estava dentro do plano, não é que ele era o bom, não é que ele sabia tudo, não. Mas a sua fidelidade ali, a sua sinceridade, a sua honestidade, característica inerente nele, fez com que o chefe da cadeia colocasse tudo nas suas mãos. E ele agora, ele tem ali algo de Deus, que ele revela o sonho. E através daquela revelação, Deus já tinha tudo marcado, irmãos. Ele agora é obediente a Deus e servindo o Senhor. E se ele fosse um rebelde, não revelasse sonho nenhum, não dissesse nada: eu estou bravo aqui na cadeia, eu tenho que sair daqui, tenho que ajustar um advogado, Deus me tira daqui, quem mandou você me colocar aqui? Não, ele não fez isso. Ele agradecia a Deus. Eu fico imaginando José ali orando a Deus na sua Torá, né? Agradecendo: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida. Meu irmão, se você está encadeiado, não sabe para onde ir, agradeça a Deus. Diga: Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Porque eu continuo firme com o Senhor. E Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória.
José então sai da cadeia, meus irmãos, e ele vai na presença de Faraó, na maior autoridade daquele país e do mundo, podemos dizer. Ele se torna, irmãos, abaixo de Faraó, ali o segundo homem do Egito. Olha aonde foi esse homem, aonde Deus queria, e o plano de Deus não acabou aí, continua. Seus irmãos, por causa da fome, agora vêm ali no Egito e encontra com ele. Olha que oportunidade de José dizer: agora vocês vão morrer de fome. Vocês não fez isso comigo? Agora vocês vão morrer de fome. Irmãos, quantos irmãos brigam entre si por problemas financeiros, problemas de inveja, de ódio, problemas de relacionamento familiar. José tinha a oportunidade agora de vingar os seus irmãos, porque agora os seus irmãos estavam ali dependentes deles. Mas José retribui, irmãos, o mal com o bem. Que lição para a minha vida, que lição para nós nessa noite. José consegue isso, irmãos, porque a mão invisível de Deus estava com ele. Sempre esteve. Nós vamos conseguir vitórias como esta quando nós percebermos que a boa mão de Deus está conosco. Podemos fazer aqui, irmãos, um paralelo entre a família de Jacó e a igreja de hoje. Deus estava conduzindo a família de Jacó para o Egito. Deus estava conduzindo. E hoje, meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus está conduzindo, assim como conduziu a família de Jacó, Deus está conduzindo também, meus irmãos, a igreja dele para um lugar onde Ele quer que ela esteja. A família de Jacó e a igreja de hoje começa então, irmãos, a sentir mudanças. A igreja não será a mesma, porque Deus colocou a mão. Deus começou a mexer com pessoas que estavam confortavelmente. Nós vamos perceber, irmãos, que algumas pessoas não voltarão mais para a igreja. Aqueles indecisos, aqueles que estavam mais ou menos, infelizmente. Mas aqueles que estão apaixonados por Jesus, não vê o momento de poder voltar a ter comunhão. E quanta gente nova vai aparecer, meu amado. Quanta gente nova vai aparecer, porque Deus trará, a sua igreja continua. Não é verdade que havia um certo desânimo? Havia uma certa mornidão? Mas hoje, Deus está mostrando algo. Deus está levando a igreja, Deus está mudando, Deus está conduzindo a igreja. Agora, qual é a esperança? Que Deus está no controle, providenciando o meio pelo qual a igreja do Senhor Jesus será preservada. Assim como no Egito, irmãos, a fome virá. A peste está aí. E outras estão vindo. Talvez as duas estarão juntas. Mas o Senhor Jesus está com a igreja. Glória a Deus. O Senhor Jesus está com a igreja. O Senhor Jesus está com você. Devemos lembrar, meus irmãos, que Deus tem um compromisso conosco, com o povo dele. E eu quero terminar lendo aqui o capítulo 45, muito importante, e eu queria ler com você, para nós já indo para o fim. 45, a partir do versículo 5, diz assim: agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá,
pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Esta é uma conversa que José estava tendo com seus irmãos no Egito. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e fez-me administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, e não te demores. Meu irmão, que palavra! É só quem tem Cristo no coração para poder trazer uma palavra assim. José, ao invés de vingar, ao invés de censurar, ao invés de cobrar dos seus irmãos, mas José aqui tem uma conversa mansa com os seus irmãos. Quando aqueles irmãos que venderam José, cheio de ciúme, cheio de raiva, cheio de ódio, de vingança, como toda essa bagagem emocional dentro dele, agora diante do todo-poderoso José, a única coisa que vinha à mente daqueles homens, daqueles irmãos dele, era, irmãos, algo assim difícil, terrível. Vamos ser punidos pelo pecado que nós cometemos no passado. Eu tenho certeza que os irmãos deles estavam preocupadíssimos, dizendo: agora nós estamos perdidos, nós vamos morrer, esse homem vai prender a gente agora, nós fizemos mal a ele. Mas eles encontraram um José no qual a mão do Senhor estava com ele. Uma pessoa que prosperou por Deus nunca foi desamparado. Uma pessoa que conseguia perdoar, fazer como Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Estava sobre José. E ele diz: não se culpe. Não foram vocês que me venderam, mas vocês foram um instrumento de Deus para eu chegar até aqui e preservar a vida de vocês, da nossa família, da igreja. Meus irmãos, o que você está passando, lembra, há algo de Deus na sua vida. Deus tem algo para você. Eu creio. Deus está conduzindo a sua vida. Não tem perigo de você perder algo. Deus está conduzindo a igreja. Deus tem um compromisso com a igreja. Será que somos capazes desse gesto? Irmãos, hoje não entendemos, mas Deus tem estado com os Josés do nosso tempo. Deus tem levantado muitos Josés aí. Há vários Josés que estão por aí. Homens de Deus, homens destemidos. E quem sabe você é um desses. Deus estará fazendo tudo isto para preservar a igreja. Eu teria mais algo a dizer a você, o exemplo de Davi. Que homem também, talvez um dia vamos falar sobre ele, um adolescente, pastor de ovelha, vai lá enfrentar Golias, depois ele é coroado pelo rei, aliás, elogiado pelo rei, daqui a pouco todo o reinado, toda a staff do reino, os juízes, estão agora à procura para matá-lo, injustamente, mas tudo isso estava na história, e ele vem como rei, agora ungido como rei, e faz um grande governo. Poderia contar a história dos babilônios que vem agora, invade o povo de Israel, entra no templo, destrói todas as coisas, profana o templo, e agora a segurança do povo, agora que ia ao templo, já não tem mais templo, agora não tem mais nada, eles agora saem agora, e alguém lá na Babilônia diz assim: como vocês cantam os cantos que cantavam lá? Eles: como podemos cantar se nós não temos o templo?
Hoje nós não temos o tempo. Estamos voltando aos pouquinhos. E nesse período leva 4 homens, Daniel e seus 3 amigos. Eles poderiam dizer, já que nós não temos templo, já que Deus nos abandonou, vamos aprontar. E eles não, continuaram leal. Eu quero lembrar você, meu irmão, que nós somos cooperadores de um projeto de Deus, onde o dono é o próprio Deus. Onde o dono é Deus. E eu quero terminar contando uma ilustração daqueles que gostam de futebol. Aqui na igreja tem um irmão que eu amo muito, e ele gosta de, quando ele não pode, gosta muito de futebol, passando uma dificuldade nesse período, né? Mas ele gosta muito de futebol e ele, quando não pode, ele grava, deixa gravando, né? E quantas vezes ele veio na igreja e deixou gravando lá o futebol dele para poder depois assistir. Só que não podem contar para ele o resultado. E ele fica ali sofrendo. Às vezes o time está perdendo no primeiro tempo e é um futebol gravado e ele fala, meu Deus, como é que eu vou fazer com o meu time? Mas aquele que já assistiu ao vivo, fica tranquilo, porque ele já sabe o resultado. Assim, irmãos, é a nossa luta aqui na terra. Pode vir pandemia, pode vir gafanhoto, pode vir seca, chuva demais, não tem problema. Nós já sabemos o resultado. O time de Deus vai ganhar sempre. A igreja do Senhor vai ganhar sempre. Porque nós confiamos no Senhor Jesus. Nesse novo normal, irmãos, seremos uma igreja melhor. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Eu quero orar com você. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar juntos? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra, Senhor Deus, veio do Senhor para o meu coração, que eu pude compartilhar com meus irmãos, minhas irmãs. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor os alcance. Abençoe aqueles que estão doentes, ó Pai, que precisam da Tua palavra. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu rogo para que o Senhor, ó Pai, cumpra-se a Tua palavra nesses dias. Mas que o Senhor preserve a nossa igreja, a Tua igreja, que somos nós. Eu creio que o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E não há peste, não há gafanhoto, não há sofrimento nenhum que tire, Senhor Deus, a nossa fé do Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela mesma, essa palavra viva, santa, que é a fonte da nossa esperança, ela possa ser todo dia, Senhor Deus, lida e guardada em nosso coração. Porque aqui há saídas para todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, é que eu oro, agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida, tenha um restante de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus. Esteja atento, tá, a toda a programação da igreja, tá bom? Não deixe de participar, tá? Amanhã nós temos um encontro com todos os líderes de PGM, tá bom? Importante que você participe, o pastor Luiz vai estar liderando esse grupo, então venha, entra lá e participe também, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Também nós temos no sábado as nossas lives com os jovens, domingo pela manhã às 10 horas o nosso culto, então você participe lá, né? Entra, faz a sua inscrição, se não puder, fale comigo também, tá bom? Eu posso fazer sua inscrição para você, mas não deixe de participar também às 18h30, tá bom? E eu quero dar o último recadinho importante. Nós temos um grupo muito bacana aqui trabalhando na ação social da nossa igreja, e a nossa igreja, irmãos, está promovendo uma feijoada muito deliciosa, né? Uma feijoada gostosa, pena que eu não trouxe aqui o convite, e eu queria que você pudesse participar. Ligue para a nossa secretaria aqui e adquire R$20, tá bom? Compre para a família toda. Ah, pastor, eu tenho que sair. Faz uma doação. Olha que coisa bonita. Você pode comprar uma feijoada e doar para alguém, né? Compra, entrega o convite, melhor, vem aqui, pega
e entrega para a pessoa. Lindo, maravilhoso. E você vai poder ajudar um projeto maravilhoso de poder ajudar pessoas aqui através da ação social que é a nossa BASPG, tá bom? Deus abençoe, ore por isso, ore para a nossa igreja, ore pelos cultos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.